Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa Unidade Curricular Comum, Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver o tema da aula. Aula de número 7, objeto de conhecimento, receitas e despesas, detalhamento, receitas e despesas. Então vamos à nossa aula. Vamos agora investir no nosso conhecimento. Vamos começar vendo o que são receitas e despesas. Então, receitas, vamos ver, basicamente formada por tudo aquilo que você ganha em um período. E as despesas são formadas por tudo aquilo que você gasta em determinado tempo. Vamos ver aqui agora na nossa cartela o que é receita. Receita é o que você ganha em um determinado período. Normalmente, a gente usa o mês como referência. Para calcular a receita, você tem que levar em consideração o seu salário líquido, que é aquilo que você recebe, o valor que você realmente recebe depois de serem descontados os impostos e os benefícios. Olha só, por exemplo, se você recebe R$ 1.380, mas tem descontado R$ 130 de imposto, R$ 60 de INSS e R$ 45 de vale transporte, o seu salário efetivo é de R$ 1.145. Esse vem ser o seu salário líquido. Você tem que descontar esses valores aí que são cobrados de impostos e outros tributos e outros valores, como o vale transporte e o INSS. E o que a gente pode ter mais, então? Caso aí você tenha outras fontes, que a gente chama de fontes alternativas, a gente pode incluir ali no seu salário, porque são fontes que você recebe. Digamos que você faça algum trabalho extra ou receba uma pensão, a gente chega a alguns valores. Vejam aqui no nosso exemplo. Se você tem trabalhos extras fixos no valor de R$ 180 e uma pensão de R$ 250, aí você soma lá com aquele seu salário líquido e o seu total vai ser de R$ 1.575. Essa vai ser a sua receita. Agora a gente vai ver o que é despesa. Despesa é tudo aquilo que você gasta em um determinado período de tempo. Por exemplo, o material escolar, gasto com roupas, calçados e alimentação, manutenção da casa, comida, aluguel, lazer, carro, manutenção do carro, combustível, entre outros. Então, as despesas são os gastos que você tem aí no seu mês. E você vai usar o que para pagar esses gastos? A sua receita, que é tudo que você recebeu, seu salário, sua renda extra, sua pensão, ok? Então, a gente tem aqui uma pergunta. Qual é a relação perfeita entre receitas e despesas? A relação perfeita seria você conseguir pagar todas as contas e ainda assim fazer sobrar dinheiro. Como fazer isso? Um pouquinho difícil, né? Na teoria é bem simples. Mas essa sobra, ela pode ser aplicada em um investimento seguro ou até ser usada para comprar algo que você precise à vista, evitando juros e uma dívida para outros meses. Acontece também, né? Se você for precisar desse dinheiro lá na frente, quando a sua despesa for maior do que a receita, você pode usar esse dinheiro que você vai estar economizando. O que mais que a gente tem? Talvez reduzir os gastos com lazer por um tempo pode ser o caminho. Ou não cair na tentação de compras desnecessárias e também economizar em água, energia, alimentação e em outras coisas também, tendo o seu planejamento. No entanto, é importante você entender o seu projeto de vida, diante das possibilidades de você querer economizar mais durante o mês. Se esse for o caso, o primeiro passo é você voltar à lista de despesas e ver no que você pode economizar. A gente vai ver aqui aos poucos o que a gente pode fazer
para conseguir ter essa relação aí, essa relação perfeita entre receitas e despesas. Conseguir fazer todas as contas e assim sobrar dinheiro. E a gente não tem assim uma receita pronta, né? Uma receita exata de qual é o equilíbrio perfeito. Tudo vai depender dos seus objetivos. E o que não pode acontecer? Não pode acontecer de jeito nenhum é vocês deixarem as despesas ficarem maiores que as receitas. Porque o que vai acontecer? Você vai chegar num ponto que pode desencadear vários problemas e vai virar uma bola de neve sem fim. Por isso a gente precisa ter esse cuidado, ter esse equilíbrio, não deixar as despesas ultrapassarem as receitas. Querem ver um exemplo? Vamos ver aqui. Como perder R$ 3.650 por ano? Será que é possível perder essa quantidade de dinheiro? Como? Gaste R$ 10 por dia com coisas que você não precisa. Já pensou se você gasta R$ 10 todo dia com algo que você não precisa? Se você somar tudo, você vai chegar ao valor de R$ 3.650 por ano. Olha só, o que dá para fazer com R$ 3.650? Dá para fazer muita coisa, inclusive investir e multiplicar o seu dinheiro ao invés de gastar à toa, não é verdade? A gente fez essa pergunta aqui para alguns professores, vamos ver as respostas deles. Com certeza. Sim, várias vezes. Muitas vezes. De vez em quando a gente encontra algum produto aí que a gente não precisa, mas acaba comprando. Comida também, né? Já está satisfeito, mas aí aparece algum docinho, a gente acaba gastando dinheiro sem necessidade. Então, com certeza, já gastei R$ 10 aí, sem ser necessário. Não sei a soma, né? Mas eu imagino que talvez seja um valor significativo, que se eu juntasse poderia me ajudar, né, a comprar outra coisa mais necessária, e também que quando eu somo, né, quando a quantidade final, talvez chegue a um valor que me faça falta aí no final do mês, no orçamento. Eu já fiz algumas vezes essas contas, assim, mas é difícil manter esse controle, assim, certinho. Eu sei que dá bastante, né? Eu já fiz essas contas algumas vezes, mas nem sempre. Né? Não sei exatamente ali quanto eu gasto com essas despesas aí, que são desnecessárias, né? Se a gente parar para pensar, eu tenho hoje, vou colocar aí, 17 anos de trabalhando, tendo uma vida financeira regular. Né? E aí imagina que ao longo desses 17 anos, a cada mês eu gaste R$ 10 com algo desnecessário. Se a gente for colocar no bico do lápis, é uma grana considerável, que talvez a gente olhando para uma compra, não é nada, mas ao longo de 17 anos é muito dinheiro. Então vejam só, né? Todos estão cientes de que gastam sim com coisas desnecessárias, mas não sabem o valor dessa soma. Então, nesse caso aqui, a gente colocou R$ 10 por dia, mas não necessariamente a pessoa gasta lá R$ 10 à toa por dia. Às vezes ela gasta R$ 30 com alguma coisa que não precisa, aí no mês seguinte gasta 40. Então, às vezes as pessoas nem percebem, mas se for olhar cada um desses gastos desnecessários, vai ver que foi um valor muito grande, que poderia ser usado para outra coisa. Então, qual é a dica aqui? Você anotar tudo, anote tudo o que você gasta. Uma outra dica é você pegar lá o seu extrato do banco, da sua conta, né, lá dos débitos, ou então da fatura do seu cartão de crédito, e ir analisando cada despesa ali, se ela foi realmente necessária. E esse é um exercício para que você não cometa esse erro no próximo mês, por exemplo, ou então que você reduza essas despesas que não são tão necessárias assim. Então vejam aqui comigo qual o caminho para a gente seguir. Olha só, se você colocar tudo no papel e ver que vai faltar dinheiro para alguma despesa, você tem que priorizar aquilo que não pode esperar, como o aluguel, a alimentação, as contas de energia, de água, tudo ali que for necessário para a manutenção durante o seu mês e deixar o restante para o próximo mês. Mas a ideia é
evite a todo custo fazer uma dívida que vai desequilibrar as suas finanças. Como eu já falei aqui, isso é muito difícil da gente conseguir fazer, mas tudo é com prática, com treino. Você vai conseguir fazer tudo devagar, com disciplina, vai errar alguma vez, mas depois você volta, continua. O importante é não desistir e continuar se organizando financeiramente. O que a gente pode sugerir aqui para vocês? Vamos sugerir que para calcular suas receitas e despesas, que você possa utilizar uma planilha de controle das suas finanças pessoais. Você pode usar o computador, pode usar o celular, pode usar um bloco de notas, pode usar a sua agenda, o seu caderno, você escolhe a melhor maneira que você encontrar. E aí você vai colocar os valores que você recebe mensalmente e tudo aquilo que você gasta. E tudo, de preferência, tem que ser dividido por categoria. Por exemplo, gastos com a casa, que seria aluguel ou pagamento da parcela do financiamento, alimentação, supermercado em geral, roupas, calçados, caso você precise comprar, porque roupas e calçados não são itens que a gente precisa comprar todos os meses, na verdade. A gente aí tem roupa e calçado que dura um ano inteiro. Mas caso você gaste nesse mês, você anota lá tudo que você gastou. E é importante também, muitas vezes vocês compram, calçados e roupas de forma parcelada. Então é importante fazer a anotação das próximas parcelas. A gente tem a ilusão de achar que porque pagou uma parcela, está pagando menos. Não, você não está pagando menos, você está pagando o valor inteiro. E outra dica também é quando você vai comprar alguma coisa que você vai parcelar, verifique o valor total dessa compra. Será que eu tenho dinheiro para pagar isso aqui? Qual é a ideia? Você pegar o dinheiro que você tem e deixar rendendo. E aos poucos você vai pagando a parcela, que aí você aumenta o dinheiro que está reservado para pagar aquilo ali que você deseja. Então, a dica também é, se você não tem dinheiro para comprar aquele item, não compre, principalmente se ele não for de extrema necessidade. Então, voltando aqui para suas anotações, você vai dividir por categorias, Aí você pode colocar lá os itens da sua casa, pode colocar as contas separadas, conta de energia, conta de água, qualquer outra despesa que você tenha na casa. O importante é que nenhum detalhe fique de fora, como eu já falei aqui. Nem que você compre um bombom lá na taberna, você anota também. O lanche que você compra, um refrigerante, um salgado, um doce, você tem que anotar também. Porque aquele dinheiro ele saiu ali da sua receita e ele é uma despesa. Então você precisa ter o cálculo correto ali que você vai fazer. Gasto com transporte, se você usa o seu próprio veículo, gasto com combustível, com manutenção, se você usa aplicativo, se você paga alguém para lhe transportar, se usa moto. Então, tudo você tem que anotar. Tudo que você gasta, você anota. Crie esse hábito. E esse é um ponto interessante para você planejar o seu orçamento mensalmente. Então, além dos gastos de um mês, você já planeja os próximos, porque você já dividindo por categoria, você já sabe quanto vai gastar ali em média no próximo mês. E qual é a ideia? Você reduzir aqueles gastos para que você tenha dinheiro para poder investir para o seu futuro. E o que mais que a gente tem aqui? Análise de despesas e identificação de desperdício. O importante princípio que vocês podem seguir é identificar o desperdício. É que as despesas não devem ser superiores às receitas. A gente está repetindo isso aqui, mas é para vocês fixarem. A ideia principal é: não gaste o que você não tem, não gaste mais do que você ganha. E muito cuidado também com as parcelas, como eu falei para vocês. Então, olha só, as receitas devem superar as despesas para que você possa investir o seu dinheiro de modo a ter recursos suficientes para eventuais emergências. Se você precisar, você vai estar preparado, realizar sonhos e até mesmo planejar a sua aposentadoria. Então, muita gente pode pensar: professor, eu não vou ter emergência. Você não sabe, você não tem certeza. A gente vai torcer para ter emergência? Não, mas é importante a gente estar preparado.
Por quê? Porque se a gente não estiver preparado e surgir uma emergência, o que vai acontecer? A gente vai se endividar. E aí junta com a dívida que você já tem antes. Aí vai virar uma bola de neve e você nunca vai conseguir investir. Então sigam essas dicas que vai fazer muito bem para você. Agora vamos ver aqui o que são os desperdícios. São gastos que não geram bem-estar nem estão ligados à necessidade ou a desejos. Por exemplo, multas, pagar por algo e não usar, esquecer a luz acesa ou a torneira aberta. Então, todos esses são desperdícios. E esses desperdícios, como a gente viu, a gente comete ao longo do tempo, a gente deixa passar despercebido, mas é importante anotar. Por quê? Porque quando a gente vê lá que foi feito um gasto que foi desperdiçado, você vai lembrar e isso vai ajudar você a não fazer o mesmo. Então, nesse sentido, é por isso que é importante você registrar tudo que você e a sua família, se a sua família depende da sua renda, ganha e o que gasta durante um período, durante um mês ou durante um ano. É bom você fazer esse acompanhamento mensalmente e comparar ali os meses que você mais gastou, os meses que você menos gastou, porque às vezes tem alguma diferença dependendo da época do ano e no final você consegue ver também a receita total ao longo de um ano. Tudo que você ganhou e tudo que você gastou. E qual é a ideia? Que as receitas superem as despesas. E o que sobra ali? A gente prefere não chamar de sobra, né? A gente prefere fazer o que com aquele dinheiro? Vamos deixar ele parado? Vamos deixar ele guardado? Não, vamos investir, vamos fazer aquele dinheiro crescer, aquele dinheiro trabalhar para que a gente não precise trabalhar tanto no futuro. Então, na elaboração dessa análise, é necessário você organizar e planejar as suas despesas, identificar os desperdícios. É muito importante vocês verem e analisarem o que não é necessário para você, com o objetivo de gastar bem o seu dinheiro, suprir suas necessidades e ainda realizar sonhos e atingir metas, de acordo com o seu projeto de vida e suas prioridades definidas. Então vejam aqui que na educação financeira, eu não estou aqui ensinando a vocês simplesmente a não gastar. Não é isso, educação financeira não é isso. O dinheiro, ele foi feito para gastar, ele foi feito para ser usado, mas para ser usado com sabedoria, determinando para cada coisa, né? Para as suas necessidades, para os seus desejos, para o seu lazer, para os seus sonhos e para o seu futuro. Só que não é uma tarefa fácil dividir tudo isso e que dê certo para tudo, mas aí a gente está ensinando aqui que vocês não façam desperdício, não gerem dívidas, para que o dinheiro seja usado da melhor forma possível. Então, como que a gente faz esse planejamento? O processo de análise de despesas e identificação do desperdício consiste em estimar as receitas e as despesas do período. Lembram lá que eu falei? Anotar mensalmente o que você ganha e o que você gasta? Para isso, você pode utilizar a sua rotina passada, elencando receitas, despesas passadas, desperdícios e usando como base para prever as receitas, despesas futuras e identificando os desperdícios. E a gente fala muito aqui também da renda extra. Se você acha que está ganhando pouco, que, por exemplo, você só está ganhando para pagar as suas despesas e você não consegue ter dinheiro para investir, não consegue ter dinheiro para o seu lazer, para comprar alguma coisa que deseja. O que você pode fazer? Você pode buscar uma renda alternativa, você pode vender algo que você sabe fazer, por exemplo, doces, salgados. Você pode oferecer o seu trabalho, por exemplo, para passear com um pet, para cuidar de crianças, se você tiver experiência. Então, existem várias maneiras. Tem alguns cursos na internet também que você pode fazer, você pode adquirir conhecimento, você pode dar aula de reforço ali naquela matéria que você é bom. Então, são vários meios aí, são inúmeros meios que você pode conseguir um dinheiro a mais para comprar o que você deseja, para investir o seu dinheiro e organizar a sua vida financeira também. Segundo a sugestão
do Banco Central do Brasil, em 2013, a gente deve diferenciar as receitas, despesas fixas das variáveis e também os desperdícios. Mas o que são as despesas fixas, as variáveis e os desperdícios? Vamos ver cada um deles. Nós temos aqui receitas fixas, como o próprio nome diz, são receitas que não variam ou variam muito pouco, como o valor do salário, da aposentadoria ou de rendimentos de aluguel. O valor do seu salário, eu acredito, que ele não muda muito ao longo do ano. Da aposentadoria também, e de rendimentos de aluguel, dependendo lá do quanto você cobra no seu imóvel. É claro que com o passar dos anos vai aumentando, mas ao longo de um ano não tem muita variação. Já as receitas variáveis, como o próprio nome diz, os valores variam de um mês para o outro, como o ganho de comissões por venda, se você trabalha com isso. Às vezes você vende muito, às vezes você vende pouco, então não é uma certeza o quanto que você vai ganhar em um mês. Ou ganhos com aulas particulares, entre outros consumos também, né? Como eu falei, alguns meses você vai comprar vestuário, calçados, alguns meses não. Então tem essa variação aí. E também tem os compromissos sazonais. A gente viu que a gente paga imposto o tempo todo em tudo, né? Mas tem aqueles meses lá que a gente paga mais imposto ainda, tipo o IPTU, o IPVA, seguros, principalmente seguro do carro, matrículas escolares que são feitas lá no início do ano, material escolar também. Tudo isso são valores que a gente paga mais ali de preferência no início do ano. E como que a gente faz o registro de despesa e identificação do desperdício? Vou reforçar aqui, anote todos os gastos, anote tudo que você gasta. Tudo mesmo. Pode ser numa caderneta, pode ser numa agenda, no celular, no computador. O importante é você anotar tudo o que você gasta. Não esqueça, não pode deixar um centavo de fora. Confira os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito. E o que você vai olhar lá no seu extrato bancário? Você vai olhar cada lançamento, tudo que você gastou. E na fatura do cartão de crédito? Também, você vai olhar lá linha por linha tudo que você gastou e vai eliminar o que for desperdício, o que você considerar desperdício, e também vai diminuir o que você não considera tão importante. Outro passo é você guardar as notas fiscais e os recibos de pagamento. Isso ajuda nas suas anotações. Guarde também comprovante de utilização de cartões de débito e crédito. E mesmo que você não utilize cartão ou utilize pouco cartão, você vai diferenciar aqui essas formas de pagamentos, separando em dinheiro, se você usa o dinheiro em espécie, débito e crédito. Tudo isso, vejam que vocês gastam aqui, como despesa. Tudo é despesa. Dinheiro que você gasta, débito que você usa e o cartão de crédito que você usa também. E como a gente faz para avaliar as despesas? Bom, a gente vai sugerir aqui para vocês as seguintes reflexões. O balanço da sua despesa foi superavitário, que significa você gastou menos do que recebeu. Foi neutro, você gastou o mesmo que recebeu. Ou foi deficitário, você gastou mais do que recebeu. Então, sempre faça essa análise a cada mês. Se você gastou menos do que recebeu, se você gastou todo o dinheiro que você recebeu, ou se você gastou mais do que você recebeu e ficou com dívidas. Outro passo importante é responder essas questões aqui. Quais são seus sonhos e suas metas financeiras?
Essas metas aqui a gente estabelece ali para o futuro. Pode ser uma meta para daqui a 3 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, vai depender aí do seu planejamento. Elas são de curto, médio ou longo prazo, que é justamente esse tempo aí que você vai precisar, de pouco, tempo médio ou de um tempo maior. Agora, a pergunta seguinte que vem: as suas metas são compatíveis com o seu orçamento? Ou seja, o que você está planejando aqui faz sentido com a relação entre as suas receitas e despesas? Você vai ter como realizar essas suas metas? Então, você tem que ficar bem concentrado aqui nessa questão. Você tem separado recursos financeiros para realizar as suas metas? É possível você reduzir os seus gastos desnecessários? Então, tudo isso aí você vai analisar individualmente. Observe os pequenos gastos, pois a soma de muitos poucos pode ser bem relevante. Então, a gente deixa essa questão bem evidente para vocês, não é? Vou repetir aqui novamente. Analise todos os seus gastos. Por exemplo, chega lá a fatura do seu cartão, observe cada uma das despesas. O que foi desnecessário ali que você gastou? O que você faz com essa despesa preferencialmente? Você elimina. Você vai lembrar, quando for pensar em comprar novamente aquele item que é desnecessário, você vai lembrar que você riscou ele da lista, ou seja, você não precisa, você não vai comprar. Mesmo assim, se ainda não sobrar dinheiro suficiente para você realizar as suas metas, você vai fazer o quê? Você vai reduzir aqueles gastos que não são desnecessários, mas também que não são tão importantes assim. Por exemplo, se você está gastando muito com almoçar fora todo dia, por exemplo. Se você gastar menos fazendo o seu almoço em casa, então faça o seu almoço em casa, leve para o trabalho, se isso for menos custoso para você. Então, esse tipo de alternativa pode ajudar você a economizar, a reduzir aí as suas despesas e superar as suas receitas. E o outro exemplo é fazer ali a sua renda extra, mas tenham muito cuidado com a questão da renda extra. Porque dependendo da renda, você precisa gastar algum dinheiro, não é? Então, se você for vender doces, por exemplo, você tem que ver quanto que você vai gastar com a produção desses doces e a venda tem que fazer o quê? Tem que superar os seus gastos, não é? Então, mais uma vez, o que você tem que fazer? Anotar tudo o que você vai gastar com a compra do material e com o preparo, e você vai registrar também tudo o que você vai ganhar, tudo que você vai receber, para ver se vai valer a pena essa relação. Então, não esqueça, anote sempre, todos os dias, crie esse hábito, anote tudo o que você gasta, some e depois veja se é compatível ali com a sua receita, com o que você ganha líquido ali no mês. Isso vai ser muito importante e vai ser muito saudável para as suas finanças. E assim a gente encerra a nossa aula.